é um privilégio voltar a encontrar pessoas que me são muito queridas, pessoas que me são muito caras e também outras pessoas que eu encontro aqui pela primeira vez nessa oportunidade. Eu gostaria muito de agradecer à professora Tânia pela... É que ainda tem... À vontade. Eu posso só interromper? Claro. Já interromper. Então, só comentar dos 3 cursos. Hoje começa, então, de uma forma anônima. Um grande privilégio. Vou deixar só o programa, tá certo? Que está sendo distribuído para você. Bem, então, eu gostaria de apresentar a vocês algumas hipóteses de aproximação entre a filosofia de Nietzsche e a literatura de Dostoiévski. E, para fazê-lo, eu escolhi certos pontos de apoio que vocês encontram na programação desse curso. A referência principal, digamos assim, o pilar básico, ele é tomado na afirmação por Nietzsche da importância de Dostoiévski não apenas como um artista, como um escritor, mas também como um psicólogo. Nietzsche considerava a si mesmo o primeiro psicólogo entre os filósofos. E também, além de autocompreender-se como o primeiro psicólogo entre os filósofos, ele também sustentava a pretensão de ser, em sentido forte, o primeiro psicólogo da Europa, na medida em que, antes da sua própria filosofia, a psicologia ainda não tinha adquirido o grau de solidez, de densidade que uma psicologia como essa, que ele pretendia praticar, deveria ter, sobretudo porque a psicologia permanecia fundamentalmente ligada aos impasses da metafísica, e ele então pretendia inaugurar um campo inteiramente novo para a psicologia, e ao mesmo tempo em que descortinava um horizonte para a psicologia, retomava, e isso não apenas de um ponto de vista retórico, é importante dizer aqui, uma pretensão originária lá da Grécia, a saber, Aristóteles, de que a psicologia seria a principal, né, de todas as ciências, aquela ciência a qual todas as outras deveriam servir como preparação. Vocês encontram isso ipsis verbis no aforismo número 23 da obra de Nietzsche, Para Além de Bem e Mal, em que o pensador tematiza esses 2 vetores, uma nova psicologia, uma psicologia que não mais parte do pressuposto da identidade simples da consciência como o domínio inteiro da psique, ou seja, a psique não é igual à consciência. Portanto, todo um problema de inconsciente e de impulsos, etc., que fazem parte e constituem o principal aspecto da psicologia, mas também, cito Nietzsche textualmente, a psicologia como o problema que conduz, o caminho que conduz aos problemas fundamentais. E esse entendimento de psicologia como o caminho que conduz aos problemas fundamentais visa, em última instância, recuperar o status que a psicologia tinha para a filosofia de Aristóteles
e que digamos assim, instaurava como coroamento do sistema geral das ciências. Então é justamente esse jogo paradoxal que é muito próprio de Nietzsche entre o hipermoderno e o arcaico que faz todo o interesse dessa sua concepção de psicologia. Muito bem, neste programa de tratar a psicologia como o caminho que conduz aos problemas fundamentais, talvez aquele aspecto que tenha sido o mais importante em termos de fortuna crítica é aquilo que Nietzsche chamou de psicologia do ressentimento. O tema do ressentimento e o modo propriamente nietzschiano de tratar a psicologia do ressentimento é algo que, a meu ver, se coloca na medula mesmo da filosofia madura de Nietzsche, a ponto do próprio pensador afirmar por mais de uma vez, e sobretudo em momentos decisivos da sua obra, que o seu problema principal sempre foi o problema do ressentimento e que todas as outras variantes do seu pensamento, inclusive a crítica da moral, inclusive a crítica da religião, se coloca sob este horizonte geral da sua tematização do ressentimento. Minha hipótese de leitura, eu trato desta hipótese extensamente num livro que eu publiquei há alguns anos atrás, chamado Nietzsche como Psicólogo, é que a construção da psicologia do ressentimento, os seus, digamos, lineamentos fundamentais, se dão para Nietzsche não com base na literatura filosófica, menos ainda com base na literatura científica, mas a partir de uma frequentação que eu chamaria de visceral da literatura, em particular da literatura russa. Como eu pretendo mostrar a vocês aqui, de modo mais ou menos exaustivo, a psicologia do ressentimento se constrói a partir de uma frequentação bastante intensa, profunda e sistemática da literatura de Dostoiévski e da literatura de Tolstói. Eu gostaria de proporcionar a vocês o acesso, durante os nossos encontros, a todos os textos a que eu me refiro. Infelizmente, eu não encontrei digitalizados alguns textos que eu gostaria de disponibilizar a vocês. Por isso, eu, inclusive, peço o auxílio de vocês, caso alguém daqui tenha mais exãs do que eu com os sistemas de informática, o que eu garanto não é nenhum mérito, porque qualquer imbecil tem mais facilidade do que eu com isso, poderiam ter o acesso a esses textos. O primeiro deles é a versão, a tradução direta do russo, publicada pela editora 34, das Memórias de Subsolo. Eu consegui versões digitalizadas de todos os romances que eu pretendo trabalhar minuciosamente com vocês. Tanto das Memórias de Subsolo, quanto do Idiota, quanto do Crime e Castigo. Mas, infelizmente, estas não são as versões em língua portuguesa mais confiáveis. Essas versões são justamente aquelas publicadas pela editora 34. Portanto, desde já eu primeiro peço desculpas por não poder disponibilizar isso a vocês na tradução mais academicamente qualificada e sugerir que a leitura que vocês vierem a fazer seja feita nessa edição da editora 34. Tá bem? Bom, eu gostaria de dizer que conto com a colaboração de vocês para que
os nossos encontros sejam o máximo possível interativos. Portanto, me interrompam quando quiserem, como quiserem, a propósito do que desejarem. Tá bom? Eu vou partir, então, deste pressuposto de que uma outra observação bibliográfica. Eu também disponibilizo a vocês aqui uma versão digitalizada do meu próprio livro, Nietzsche como Psicólogo. Lamentavelmente, a versão digitalizada deste livro é da sua primeira edição, que contém uma série absolutamente vergonhosa de erros. Então, eu não tenho uma versão digitalizada da segunda edição em que esses erros estão corrigidos. Eu também sugiro que vocês, mesmo tendo acesso a essa versão digitalizada, procurem ler a segunda edição. Muito bem. Para fins de economia de tempo, eu pretendo tomar como ponto de partida um aspecto muito determinado, ou seja, eu pretendo partir da psicologia do ressentimento. Ora, nos seus estritos termos, a psicologia do ressentimento é um topos que aparece na filosofia tardia de Nietzsche. Não é uma vertente do assim chamado jovem Nietzsche. Então, eu vou procurar, por razões óbvias, que é impossível tratar do problema da psicologia em todo o pensamento do Nietzsche, na medida em que é um problema que acompanha o desenvolvimento inteiro do pensamento de Nietzsche. Eu vou pretender, portanto, me limitar aqui a esse período que é posterior a Assim Falou Zaratustra e que, para os meus propósitos, se circunscreve às obras posteriores a Para Além de Bem e Mal. O problema aqui que eu tratarei de modo mais detido tem a ver fundamentalmente com o lugar e a importância de Dostoiévski para a psicologia de Nietzsche. Para tanto, eu inicio com algumas observações que demarcam bastante bem a relevância dessa questão. Ou seja, nesse momento da sua trajetória filosófica, Nietzsche está fundamentalmente interessado em uma crítica radical da cultura. É o seu período de transvaloração de todos os valores. E é justamente aí que a psicologia do ressentimento se insere. E, para tanto, o que efetivamente importa para Nietzsche é um estudo diagnóstico da alma moderna. A expressão alma moderna ou labirintos da alma moderna são expressões que aparecem em alguns escritos de 1888, em particular no escrito contra Wagner, chamado O Caso Wagner. Em um outro escrito deste mesmo período, chamado Nietzsche contra Wagner, ele
atribui a este livro. Nós temos aqui a honra de contar com a professora Yara Kasnok, que é uma professora de música e teoria musical da Unesp de São Paulo, uma grande especialista na obra de Wagner. Portanto, eu me sinto um pouco vexado, às vezes, a falar de Wagner aqui. Muito bem. O livro Nietzsche contra Wagner tem como subtítulo Atas de um Psicólogo. E o caso Wagner é, em termos rigorosos de Nietzsche, um estudo psicológico da alma moderna. Wagner é uma espécie de superfície de projeção da alma moderna, isso é, da neurose. Wagner inteiro é uma neurose. Portanto, a análise da neurose de Wagner é uma análise da neurose própria do homem moderno. Pois não. Pois é, eu acho que, infelizmente, a extensão... Olha, a extensão desse problema, ela se desdobra em todas as obras do Nietzsche desse período, né? Uma delas chama-se Et Homo, né, que, como todos sabem aqui, é a palavra com que Pilatos apresenta o Cristo no momento do julgamento. Como vocês sabem também, não por acaso, a última obra do Nietzsche é O Anticristo. E neste livro, Et Homo, o Nietzsche vai dizer assim, eu tenho alguns princípios fundamentais. Primeiro, ele chama isso de princípios de guerra decente. Primeiro, eu nunca ataco pessoas. Pessoas são, para mim, lentes de aumento com que eu consigo detectar melhor a patologia própria de um tempo. E ele se refere particularmente a Wagner nesse sentido. Meu problema com Wagner não é um problema pessoal, não me interessa Wagner pessoalmente, interessa para mim a exemplaridade de Wagner, o tipo de patologia que Wagner representa. Muito bem. Um outro princípio é eu nunca ataco causas fracas. Eu só entro em confronto com aquilo que é muito forte. Isso é, eu só escolho um adversário que seja realmente forte. Um outro princípio é eu nunca deixo de me comprometer. Quando eu entro em uma polêmica, eu me comprometo pessoalmente. Não é uma questão, portanto, abstrata, mas é uma questão na qual eu me envolvo inteiramente e assumo a total responsabilidade disso. Então, quer dizer, todas essas questões estão profundamente ligadas, tudo isso está ligado, inclusive, ao próprio, digamos, estado em que se encontrava Nietzsche nesse momento, né, no momento dessas obras. A gente vai ver um pouco aqui hoje ainda. Né? São textos que se colocam às vésperas do colapso mental. Então, tudo isso é preciso que seja levado em consideração. Bem, mas eu, então, gostaria de destacar o fato de que o companheiro de viagem mesmo é Dostoiévski. Nietzsche diz, esse sim, esse é o único autor que tem alguma coisa para me ensinar. O único psicólogo de quem eu realmente tenho alguma coisa que aprender. E o fascínio de Nietzsche por Dostoiévski, e esse é um ponto que eu gostaria de destacar com vocês aqui, é um dos pontos que mais me interessam e que, a meu ver, caracterizam de maneira mais
autêntica ao pensamento próprio de Nietzsche. O fascínio de Nietzsche por Dostoiévski é devido à capacidade que Dostoiévski tem de lançar um olhar profundo na doença. Um olhar não moralista na doença. E, portanto, ser capaz de perceber no fenômeno patológico da decadência do homem moderno tanto a sua dimensão de tragédia quanto a sua dimensão de grandeza. O que é que a decadência pode trazer de ambíguo, de ao mesmo tempo doentio e de sublime? Ou seja, a capacidade de apreensão de estados complexos de tensão e transbordantes de contradição. É essa capacidade do olhar dostoiévskiano para a pletora das contradições, o talento para penetrar e se sentir em casa nos subterrâneos da alma, como Nietzsche chama. É isso que interessa para ele no Dostoiévski. Dostoiévski é, portanto, para ele, um grande mestre de psicologia. E se ele toma essas figuras, Wagner, Rousseau, Schopenhauer, Kant, como ícones da sua crítica da modernidade, essa crítica é conduzida pelo viés desta psicologia que ele, por assim dizer, formula a partir daquilo que ele chama de parentesco espiritual com Dostoiévski. Os últimos textos de Nietzsche, particularmente o seu Anticristo, e no Anticristo, a, digamos, reconstituição do tipo psicológico de Jesus de Nazaré, e, portanto, a tese nietzschiana de que uma coisa é o cristianismo eclesiástico, sobretudo paulino estatutário, outra coisa é o tipo psicológico de Jesus de Nazaré, tudo isso é feito a partir justamente da frequentação desses romances do Dostoiévski e do Tolstói, que eu pretendo examinar com vocês aqui com vagar, para que a gente tenha uma clareza acerca desse assunto, porque, de fato, um olhar unilateral para isso é a mais eficaz maneira de não se compreender absolutamente nada. Porque a intenção é justamente explorar a tensão desses estados de alma. A prodigiosa tensão que cada um desses personagens carrega na sua própria caracterização. Bem, eu vou começar de maneira mais, talvez,
mais contraditória, destacando justamente esses aspectos que realmente mostram a intensidade da ocupação de Nietzsche com Dostoiévski, indicando a vocês um testemunho pessoal. Esse testemunho pessoal é de Meta von Salis-Marschlins, uma amiga de Nietzsche, uma das grandes amigas de Nietzsche. Foi a primeira mulher a doutorar-se em História na Suíça e por quem Nietzsche tinha não apenas um afeto pessoal, mas também um respeito muito grande. E em 1876, quando Nietzsche estava escrevendo a Genealogia da Moral, para ser mais exato, no verão de 1876, na Suíça, esta amiga foi visitá-lo e o encontrou mergulhado na leitura de Dostoiévski. A Genealogia da Moral, como eu vou mostrar para vocês ainda hoje, é propriamente a atestação do resultado dessa leitura. E a Meta von Salis-Marschlins escreve o seguinte no livro escrito por ela a respeito de Nietzsche. Como consequência da tensão de todas as forças espirituais para perseguir as raízes da moral em suas profundezas fundamentais e não recuar assustado diante de nenhum resultado, em consequência de uma cruel tensão interior e uma inquietação de descobridor que fazia estremecer dolorosamente todos os seus sentimentos, Nietzsche carecia, por vezes, de repouso e ambiente mais amistoso. Ele próprio era delicado, facilmente vulnerável, disposto à reconciliação, totalmente temeroso de ferir outras pessoas. Sua tarefa exigia dureza, proibia transigir, trazia sofrimento e amargura para ele e para os outros. Nessa ocasião, ele lia então livros como Depois do Verão, de Adalbert Stifter, Humilhados e Ofendidos, de Dostoiévski. Nietzsche tinha lido Humilhados e Ofendidos, como ele me disse, durante um passeio pela tarde no Lago de Silva Plana, com os olhos marejados. Ele condenava toda uma série de sensações e suas intensificações, não porque ele não as tivesse, porém, ao contrário, porque ele as tinha e conhecia os seus perigos. Evidentemente, a conversa entre nós girava muito em torno de livros e escritores. Nietzsche tinha le flair du livre e lia muito, apesar dos seus olhos enfermos. Bom, eu trago esse depoimento pessoal aqui para começar a nossa discussão a respeito desta, digamos, proximidade tão ambígua entre Dostoiévski e Nietzsche. Nietzsche, o filósofo da vontade de poder, o filósofo do super-homem ou do além do homem, o crítico absolutamente radical e intransigente da moral cristã e da moral da compaixão, não consegue ler Dostoiévski sem chorar o tempo todo. E se ele
critica o Dostoiévski, acusa o Dostoiévski, o considera, portanto, um decadente, um homem comprometido com a moral e a religião cristã que ele pretende superar, portanto, como o seu antípoda, como o antípoda do anticristo. E foi preciso a percepção sutil dessa mulher genial. Não é porque ele não partilhava dos mesmos sentimentos, mas, ao contrário, é porque ele os conhecia muito bem. Isso é preciso realmente ter um olhar muito apurado para perceber toda a profundidade e a importância, a riqueza dessa tensão. Quer dizer, Dostoiévski, o cristão, é a alma gêmea do anticristo Nietzsche. O primeiro psicólogo da Europa aprende psicologia com o Dostoiévski de São Petersburgo. Em uma carta escrita em 1887 a um amigo chamado Heinrich Köselitz, Nietzsche escreve o seguinte: o senhor conhece Dostoiévski? Além de Stendhal, ninguém me proporcionou tanto prazer e admiração. Eis aí um psicólogo com quem eu me entendo. Ocorreu comigo, em relação a Dostoiévski, como havia acontecido antes com Stendhal. Percebam que nós estamos falando aqui de literatura. O contato mais casual, um livro que se folheia em uma livraria, um desconhecimento até do nome, e de súbito o instinto falando que estamos aqui em face de um parente. Até agora sei muito pouco sobre a sua posição, sobre a sua fama, sobre a sua história. Ele morreu em 1881. A sua juventude transcorreu mal. Doença, pobreza, ascendência nobre. Com 27 anos foi condenado à morte, indultado já no patíbulo, depois 4 anos acorrentado na Sibéria, junto a grandes delinquentes. Esse tempo foi decisivo. Ele descobriu a força de sua intuição psicológica. Mais ainda, ali o seu coração se aprofundou e se adoçou. Olha, gente, eu considero essa frase uma das coisas mais sérias que o Nietzsche escreveu. Seu livro de memórias desse tempo, A Casa dos Mortos, é um dos livros mais humanos que existe. A palavra humanos está grafado entre aspas nessa carta. As memórias, as recordações da Casa dos Mortos é, do ponto de vista de Nietzsche, um dos livros mais humanos que existe. Quer dizer, tudo se passa, portanto, como se ninguém tivesse entendido o humano numa profundidade tal como Dostoiévski entendeu. Aquilo que eu conheci primeiro, publicado há pouco em tradução francesa, chama-se O Espírito Subterrâneo, contendo 2 novelas. A primeira, uma espécie de música desconhecida. A segunda, um verdadeiro golpe de mestre de psicologia. Um pedaço de escárnio, de zombaria
horrível e cruel do conhece-te a ti mesmo, lançando sobre isso uma leve ousadia, um gozo de força superior que quase me embriagou inteiramente de prazer. Ao mesmo tempo, lia ainda humilhados e ofendidos, por sugestão de Overbeck, o amigo teólogo dele, a quem consultei em minha última carta. Já observo como a mais jovem geração de romancistas parisienses é completamente tiranizada pela influência e pela inveja de Dostoiévski. Por exemplo, Paul Bourget. Nós encontramos aqui, nesse texto, nesta carta, uma das peças mais importantes de Nietzsche sobre Dostoiévski. A ideia, em primeiro lugar, de um parentesco, a ideia, em segundo lugar, de um psicólogo absolutamente genial, e a ideia de uma espécie de afinidade eletiva, que é descoberta por acaso, e a gente vai ver a importância desse acaso numa livraria durante um passeio.